Tem a palavra Nuno Cunha Rodrigues, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado, que se irá juntar a nós via online. Por não poder estar presente, tive uma questão pessoal que me impediu, mas começo por agradecer à Pedra Base, na pessoa da doutora Anabela Vaz Ribeiro, o convite para estar aqui presente, também à PEE, ao engenheiro Mário Parra da Silva, e saudar então todos os participantes nesta ESG Week, que traz de facto para a ribalta questões fulcrais que hoje em dia nos preocupam a todos e que nesta sessão se relacionam em particular com as compras públicas sustentáveis. É esse o tema que eu irei analisar numa breve exposição, não trago aqui um PowerPoint, que me irá ocupar durante cerca de 15 minutos. Bom, este tema relaciona-se no fundo com as chamadas políticas horizontais e a possibilidade de, na contratação pública, serem acolhidas preocupações ambientais, preocupações sociais ou até preocupações de inovação. Aquilo que nos preocupa nesta sessão são, sobretudo, as políticas ambientais e a possibilidade de elas serem acolhidas na contratação pública. É preciso perceber, quando falamos de contratos públicos, em termos de legislação, a legislação aplicável não é apenas a que resulta do Código dos Contratos Públicos, que porventura muitos conhecem, mas também o que resulta a montante das chamadas diretivas sobre contratação pública, as 3 diretivas de 2014, em particular da diretiva 2014-24, que será aquela que mais cotidianamente as entidades adjudicantes aplicam. Bom, essas diretivas já refletem a possibilidade de serem acolhidas preocupações ambientais e, portanto, de serem determinados critérios de sustentabilidade no contexto da contratação pública. Mas já aqui, eu diria, alguma prudência por parte da Comissão Europeia quando desenhou o quadro das diretivas e, consequentemente, essa prudência está refletida no nosso Código. O que é que eu me refiro quando invoco esta palavra de prudência? Bom, por um lado, as diretivas e também o nosso Código não tornam as políticas ambientais obrigatórias para as entidades adjudicantes. Ou seja, genericamente, uma entidade adjudicante não está obrigada a acolher preocupações ambientais. O que torna desde logo, problemática a implementação da chamada contratação pública ecológica, do chamado Green Public Procurement, porque não estando obrigadas a fazê-lo, muitas vezes, em Portugal e também noutros países, as entidades adjudicantes têm receio em utilizar esta ferramenta. E receio porquê? Receio relacionado com o eventual aumento de custo que isto pode ter trazido para as entidades adjudicantes. Na sessão anterior, ainda agora o Rui Diniz nos falou sobre isso, e portanto o custo acrescido poderá verificar-se a curto prazo, mas será naturalmente amortizado, no fundo, numa lógica a médio e longo prazo. Uma segunda questão que tem a ver com o risco da litigância associada, ou seja, frequentemente as entidades adjudicantes têm receio da eventual litigância que pode advir da inclusão de critérios ambientais, portanto não querem arriscar e por isso confiam nos procedimentos passados e portanto sem lançar procedimentos com critérios de sustentabilidade. Há também questões relacionadas com a falta de conhecimento e outras, em particular, em Portugal, com a ausência de planeamento na contratação pública. Eu creio que o município de Lisboa está a ter aqui, de facto, um avanço significativo face aos entidades adjudicantes, porque está a planear as compras públicas. E eu acho que aqui este é o tema central, é que há uma falta de planeamento em Portugal. Muitos sabem, as compras públicas são para ontem, não há uma preocupação de antecipação, o que torna, de facto, problemático muitas vezes a implementação destas políticas horizontais. Bom, portanto, como é que podemos acolher e o que é que a Comissão Europeia tem feito a propósito disto? A Comissão Europeia tem feito, eu diria, uma abordagem pedagógica, desde logo, na implementação destas políticas ambientais. Há uma série de guidelines, há uma série de orientações, nomeadamente quanto à definição dos métodos de cálculo de ciclo de vida do produto, em diferentes áreas, desde a impressão de documentos, a alimentação, a construção, que estão disponíveis no site da Comissão Europeia e que as entidades adjudicantes podem socorrer-se para tentar planear as compras públicas e essas exigências de sustentabilidade, que, aqui num breve parênteses, podem traduzir em diferentes etapas do processo de contratação pública. Podemos acolhê-la nas especificações técnicas, podemos acolhê-la no critério de adjudicação e, portanto, nos fatores e subfatores, nas condições de execução do contrato, ou seja, a entidade adjudicante goza desta liberdade de poder acolher essas preocupações em diferentes etapas do procedimento pré-contratual e mesmo depois ajusante durante a execução do contrato. E é para isso que a Comissão Europeia desenhou essas guidelines,
numa lógica pedagógica, como eu referi, mas também começa a fazer aquilo que a Comissão Europeia designa, e eu creio que é essa a solução do futuro, uma abordagem setorial, ou seja, em determinadas atividades e relativamente a determinados produtos já exige esta aproximação ambiental e já exige o acolhimento de políticas ambientais. Tenho presente, por exemplo, uma diretiva que está neste momento a ser revista e que há uma proposta, a Diretiva Europeia para o Desempenho Energético de Edifícios, que porventura muitos conhecem, e que irá revogar a antiga Diretiva 2010-31 e que vem traduzir-se numa exigência de edifícios zero emissões. E, portanto, no futuro, qualquer empreitada de obras públicas em que esteja em causa. Peço desculpa, tivemos aqui uma questão técnica que me impediu de continuar a falar, mas, como eu estava a dizer, estava a referir-me à abordagem pedagógica que a Comissão Europeia tem relativamente à contratação pública sustentável. Isto é, a Comissão Europeia não quer impor às entidades adjudicantes a prossecução de políticas ecológicas no âmbito da contratação pública e, portanto, procura fazer isso através de guidelines, de orientações. Muitas estão disponíveis no site da Comissão Europeia, portanto, um conselho que eu dou às entidades adjudicantes é, relativamente a diferentes tipos de produtos, até diferentes tipos de serviços, socorrerem-se dessas guidelines que estão disponíveis no site da Comissão Europeia e que permitem o acolhimento de preocupações ambientais em diferentes fases do procedimento pré-contratual, como seja na definição das explicações técnicas, o acolhimento de fatores e subfatores, no âmbito do critério da proposta economicamente mais vantajosa, ou até depois nas condições de execução de contrato. A Comissão Europeia tem também uma abordagem setorial do acolhimento destas questões de sustentabilidade e de política ambiental, que são questões transversais ao nível da União Europeia. Estou a pensar no artigo 11 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que diz que, de facto, a política ambiental é verdadeiramente a única política transversal da União Europeia, ou seja, que contamina todas as outras. E, portanto, essa abordagem setorial tem sido feita através de algumas áreas de atividade, e estou a pensar na recente proposta de diretiva que visa rever uma anterior diretiva sobre o desempenho energético dos edifícios. A anterior diretiva era 2010-31, e, portanto, o que se pretende com esta nova diretiva é assegurar um futuro os edifícios zero emissões. E, portanto, uma entidade adjudicante que no futuro lance uma empreitada terá que, obviamente, respeitar esta diretiva, que virá a ser transposta para o direito português, e acolher, consequentemente, preocupações ambientais na construção de edifícios. E, portanto, é um exemplo desta abordagem setorial que é feita pela Comissão Europeia. Também no âmbito, por exemplo, do PRR, do Next Generation EU, a Comissão Europeia tem procurado assegurar a transição ecológica, a transição digital e, portanto, nós vamos ver, de facto, esta exigência de alguns procedimentos pré-contratuais traduzirem, de facto, este reflexo de políticas ambientais. Mas depois há aqui desafios que se colocam para o acolhimento destes critérios de sustentabilidade e aqui, porventura, mais focado naquilo que é a atividade das entidades adjudicantes. Bom, vamos ver genericamente. Há uma preocupação mundial com as compras públicas sustentáveis, conhecem a ISO 20400, a ideia de compras públicas sustentáveis, mas eventualmente essas ideias da ISO 20400 podem até colidir com o funcionamento do mercado interno, como foi referido na anterior intervenção. É preciso ter presente que a Comissão Europeia, a União Europeia, quando propôs e depois foram aprovadas as diretivas de 2014, tinha uma preocupação que não se relaciona apenas com as entidades adjudicantes, mas é uma preocupação que visa salvaguardar o funcionamento do mercado interno, que tem muito presente o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade e a liberdade de circulação de bens. E, portanto, aquilo que a priori nos pode parecer como uma ideia intuitivamente positiva de acolhimento de critérios de sustentabilidade, por exemplo, dizer que um fator de adjudicação será o número de quilómetros de que o fornecedor dista da entidade adjudicante, e, portanto, quanto mais próximo ele estiver da entidade adjudicante, melhor, mais valorizada será a sua proposta. Este fator do número de quilómetros pode, eventualmente, colocar em causa estes princípios do direito da União Europeia e, portanto, não serem aceitos à luz do direito da União Europeia. E poderão perguntar, bom, então se o número de quilómetros poderá não ser um critério adequado, qual será, nesse caso, o critério adequado? E, neste caso, o critério adequado poderá ser, por exemplo, a pegada carbónica causada pelo transporte de produtos, de bens e serviços. Porque, eventualmente, nós podemos ter, paradoxalmente, produtos transportados de mais longe, com mais distância, mas que causam menos pegada carbónica e, portanto, eventualmente este ser um critério acolhido como fator. E, portanto, há aqui a necessidade de conciliar e de perceber que a contratação pública não tem, digamos,
os critérios de sustentabilidade como totalmente desligados de outras preocupações, como seja o funcionamento do mercado interno. E, portanto, estes fatores de distância devem ser acautelados, nomeadamente numa realidade nacional que está muito presente nos adjudicantes, hoje em dia, a alimentação local, a alimentação sustentável, e, portanto, nós podemos acolher essas preocupações de ter uma alimentação sustentável, de uma alimentação baseada em produtos locais, por exemplo, determinando a existência de circuitos curtos, que não se confundem circuitos curtos com circuitos de proximidade. Circuitos curtos significa que não deve existir mais do que, por exemplo, um intermediário, com uma preocupação de termos produtos sazonais, por exemplo, e que dessa forma permitem conciliar a contratação pública com o direito da União Europeia e com esta ideia de sustentabilidade. E nessa medida, eu, aliás, tenho algumas dúvidas que podemos discutir sobre a recente legislação que está em vigor em Portugal a propósito da alimentação, a Lei 34/2019, 22 de maio, que, a meu ver, em alguns pontos demonstra um pouco contrária àquilo que é a ideia da União Europeia. Outra realidade que as entidades adjudicantes podem ter presente, no contexto da aplicação do Código de Contratos Públicos, a definição de metodologias do cálculo de ciclo de vida do produto. Hoje em dia ainda estamos um pouco atrasados, mas a Comissão Europeia tem feito um grande esforço pedagógico, como referi anteriormente, de procurar explicar como é que se procede ao cálculo de ciclo de vida do produto, que pode ser acolhido, como o nosso código na versão revista de 2017 em linha com as diretivas, vem explicar, mas que nós estamos ainda um pouco atrasados nessa medida. Outra forma que há para acolher estas preocupações ambientais e que está prevista no nosso Código, no artigo 75, número 7, a linha E, enquanto fator e subfator, a possibilidade de se proceder à chamada quantificação monetária das externalidades negativas ambientais causadas. E também aqui estamos um pouco atrás, porque as entidades adjudicantes ainda têm pouco conhecimento de como proceder a esta quantificação monetária das externalidades negativas. Outras formas ainda de proceder, a possibilidade de se definirem as condições de execução do contrato, e aqui ao nível, por exemplo, dos resíduos, nas empreitadas, enfim, há um caminho vasto que as entidades adjudicantes podem ter, mas que tem que ser coadunado com a tal exigência de planeamento da contratação pública, em que nós também estamos muito atrasados. Depois há questões, enfim, que poderíamos aqui falar um pouco, e não vos quero consumir muito tempo, esta revisão do Código de 2021 que aconteceu, a meu ver, deixou dúvidas, e a meu ver coloca dúvidas na compatibilidade com a União Europeia. Porque, por exemplo, nesta versão de 2021 o Código vem dizer que se pode valorizar a economia local e regional e se podem valorizar a utilização de produtos de origem local ou regional. Ora, isto suscita de facto dúvidas de compatibilidade com o direito da União Europeia e com o já referido princípio da não discriminação e com a liberdade de circulação de bens que eu referi anteriormente. Mas há experiências interessantes no domínio da contratação pública verde a nível mundial, para as quais importaria nós olharmos. Por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão, hoje em dia, elas já são obrigatórias nos procedimentos à luz de uma espécie de princípio que eu chamaria de princípio Go Green or Explain, ou seja, as entidades adjudicantes têm que acolher preocupações ambientais, seja da forma que entendam mais adequada, nas explicações técnicas, no critério de adjudicação, nas condições de execução, ou se não o fizerem têm que explicar por que razão não o fazem. Aqueles que estão habituados a lidar com a contratação pública sabem que isso já acontece no nosso código atualmente, quando olhamos para o atual artigo 46A e para a adjudicação por lotes. Portanto, hoje em dia, as entidades adjudicantes estão obrigadas ao chamado princípio divider or explain, ou seja, têm que dividir ou explicar por que razão não o dividem. Nós podemos pensar da mesma forma no futuro em acolher isto ao nível das preocupações ambientais. Outros exemplos, recentemente na França e também em Espanha, na passada semana, foi aprovada a legislação em França, chama a atenção para o decreto 767 de 2 de maio de 2022, portanto muito recente, com cerca de 15 dias, em que vem exigir, de facto, no futuro, as entidades adjudicantes passem a acolher preocupações ambientais, sendo que, curiosamente, este decreto tem uma vacácio legis muito grande, vai demorar 5 anos até que entre plenamente em vigor. Na Dinamarca há exemplos muito interessantes, em que as adjudicantes estão obrigadas a identificar a pegada carbónica causada pelas compras públicas e, portanto, em cada compra pública, a entidade adjudicante terá que identificar qual é a pegada carbónica. A Comissão Europeia, atualmente, nos últimos 2 anos, tem procurado disseminar, de facto, esta utilização de políticas ambientais através da contratação pública, através de 2 exemplos, uma circular de boas práticas, a circular sobre a economia circular, desculpem, a guideline sobre a economia circular, e estava a pensar o nome em inglês, a New Circular Economy Action Plan, e um outro documento também muito interessante
Public Buyers for Climate and Environment, em que se procura explicar às entidades adjudicantes como podem proceder, então, a este acolhimento de preocupações ambientais. Em síntese, e não querendo esgotar muito do tempo que me foi disponibilizado, o que eu queria deixar como mensagem é o seguinte: as preocupações de sustentabilidade e de políticas ambientais da contratação pública estão ainda no âmbito, em grande medida, da discricionalidade das entidades adjudicantes. Depende da vontade das entidades adjudicantes acolher essas preocupações ambientais. Podem e devem ser acolhidas, e podem ser acolhidas de diferentes formas, nas explicações técnicas, volto a dizer, no critério de adjudicação, nas condições de execução do contrato. E é preciso ter presente que, ao acolherem essas preocupações, as entidades adjudicantes estão, no final do dia, a perseguir o interesse público. É o interesse público que justifica a contratação pública e é o interesse público que tem que estar presente no acolhimento destes critérios de sustentabilidade. A pedagogia fará o seu caminho, o planeamento da contratação pública é decisivo nesta matéria e aprendermos com as lições de países estrangeiros, como eu referi, também é decisivo. Estamos a fazer o caminho, há muitas entidades adjudicantes que já percebem esta realidade, estamos um pouco atrasados face àquilo que são, por exemplo, os países escandinavos, onde cerca de já de 80% das compras públicas são compras públicas sustentáveis. É preciso disseminar esta realidade pelas entidades adjudicantes, por todos os chamados stakeholders, e para isso acho que esta conferência é também importante para deixar, de facto, esta semente para o futuro. Agradeço muito a vossa atenção, peço desculpa pelas dificuldades técnicas e coloco-me ao dispor depois para eventuais questões, comentários ou debate. Muito obrigado.